E o homem fez aniversário, e é claro que eu fiz uma tortinha, e é claro também que eu vou dividir a receita com vocês. Vamos começar então fazendo o creme da torta. Para isso a gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, 2 colheres bem generosas de leite em pó. Mistura bem o leite em pó no leite condensado e em seguida vai acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. Aí nós vamos levar essa mistura ao fogo até engrossar. Quando estiver no fogo, é fogo baixo e mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. E para saber o ponto, vocês vão percebendo que ao puxar com a espátula, ele começa a desprender. É uma consistência tipo um mingau mais grossinho. Creme pronto, a gente passa para um refratário e vai cobrir com plástico filme ou um plástico de supermercado, encostando o plástico no creme para não criar aquela casquinha que fica. Para a base dessa torta, eu fiz um pãozinho de ló que vai somente maisena, ovos e açúcar, porque eu não tô comendo farinha e eu queria comer essa torta. E como eu ia fazer 2 tamanhos, eu preferi fazer a torta numa forma inteira e depois cortar o tamanho da torta que eu ia utilizar. E dá uma olhadinha na textura dessa massinha, gente. Muito fofinha, igual um pão de ló. Eu parti no meio para poder fazer 2 camadinhas, coloquei sobre toda a minha forma e como eu utilizei 2 forminhas, uma pequenininha para quando ele chegasse do trabalho e a outra para cantar no outro dia, forrei todo o fundo e depois eu piquei uns morangos, botei um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar para fazer uma caldinha para umedecer essa massinha, esse pão de ló. Isso faz toda a diferença, tá, gente? Então é importante. Eu não levei ao fogo, eu só coloquei água e açúcar e piquei bem o morango, dei uma esmagadinha com garfo assim, para também saborizar essa água. Depois que o recheio já gelou, eu vou retirar o plástico e olhem a consistência disso. Esse recheio é maravilhoso e dá para usar com outras coisas além de morango, tá? Nessa torta eu estarei utilizando morangos frescos. Então eu vou acrescentar nesse creme. Eu utilizei em torno de 2 caixinhas de morangos frescos, picadinhos, e vou misturar nesse creme. E só isso já é algo divino, já dá para fazer uma sobremesa com esse creme e esses morangos, colocar uns merengues e de repente até um chocolate meio amargo misturado, fica uma super sobremesa pro Natal, fica a dica aí. E agora a última parte, eu vou bater uma caixinha de chantilly. Lembrando, né, que o chantilly precisa estar bem gelado. Só bater na batedeira até ficar no ponto. Chantilly pronto, eu vou usar 2 colheres do chantilly para misturar nesse creme, porque eu quero ele mais molinho. Depois eu até me arrependi, não é preciso fazer isso, tá? Então vou misturar assim, só para deixar ele mais maleável na hora de gelar e ficar mais delicioso do que já é. Lembrando que o chantilly, apesar dele já ser doce, ele não é tão doce. Então ele também, junto desse creme, ele dá uma quebra na doçura. E agora com o pão de ló já molhadinho com a calda de morango, eu vou distribuir esse creme, né, que já tem o morango e o chantilly. Vou espalhar bem. E vou cobrir com a outra parte do pão de ló, cobrindo e colocando todos os pedacinhos que faltam, no caso porque eu cortei de forma diferente. Depois que eu já havia cortado o pão de ló, eu resolvi fazer a torta numa forminha maior. Então, tanto
antes quanto agora, eu precisei fazer esses remendos aí com o restante da massinha, mas deu tudo muito certo e nem apareceu, né, na hora da torta. E agora eu vou colocar o chantilly restante sobre as duas tortas. Ficou uma camada fininha. Se quem gosta de chantilly prefere uma camada mais grossa, aí precisa utilizar 2 caixinhas, né, para ficar aquela camada mais grossa. Aqui ficou fininha, mas ficou igualmente gostoso. Para finalizar, eu ainda derreti um chocolate meio amargo e passei de forma aleatória ali sobre o chantilly. E ainda reservei alguns morangos para decorar essas tortinhas. Também aproveitei alguns verdinhos do jardim, como a menta e o malvavisco, para dar um toque nessas tortinhas na decoração. E quando o homem chegou à meia-noite, nós cantamos parabéns para ele com a tortinha pequenininha. E olha que delícia, gente! Muito leve, muito saborosa. E no outro dia, nós chamamos os pais dele para vir aqui cantar um parabéns e nós servimos a torta maior. Fácil de fazer. Se vocês fizerem agora pro Natal, podem ter certeza que vocês vão arrasar com essa receita. E não precisa nem ter a massinha, só aquele cremezinho com o morango ali e um chantilly por cima, já dá uma baita sobremesa. Então espero que tenham gostado dessa receita. Aproveito para deixar um feliz aniversário de novo pro meu amor e tchau!